Tá, só. Deixa eu ver se dá. Só. Beleza. Meus queridos irmãos, então é chegado o momento de nós encaminharmos nosso pensamento em Deus e agradecer imensamente a espiritualidade que por aqui passará hoje, que estão presentes. Agradecer também todos os encarnados que aqui estão, sempre em busca do conhecimento maior. Que tudo isso seja levado com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma ótima noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para iniciar, a gente sempre inicia com uma música. O interesse é sempre que todos se conectem à espiritualidade, estejam agora conectados consigo mesmo. O próprio Jesus, há 2000 anos, falava sobre o reino dos céus. E o reino dos céus não é um lugar fora, é um lugar dentro, é um estado de consciência. Então que cada um agora entre dentro do seu reino dos céus, no seu cadinho, no lugar onde você se sinta confortável consigo mesmo, dentro de si, silenciando, apreciando a música e se conectando com a divindade que habita dentro de si.
Bom, como minha mãe não está aqui hoje, estou aqui para substituir ela. Não sou muito chegado na poesia, né? É mais na parte dela. Eu vou ler uma psicografia feita pela nossa querida Gioconda. Só um breve resumo: Gioconda foi um espírito que chegou aqui em 2016, se eu não me engano. Chegou aqui com muito desgosto no amor, não acreditava mais no amor. Portanto, que ela já havia sofrido e tudo mais, não acreditava mais no amor. E depois de muita conversa, nós conseguimos convencê-la a ficar e aprender sobre o amor. E daí ela começou a conhecer sobre o amor e decidiu escrever, psicografar sobre tudo que ela estava aprendendo e vivenciando. Tem muitas histórias maravilhosas, dentre elas algumas que mostram aonde tem o amor que a gente nunca imaginou. Ela nos mostrou que tinha amor em situações que a gente nunca imaginou que tivesse. Mas enfim, essa psicografia aqui eu acho muito interessante, porque ela fala do amor da humanidade. Então, eu vou ler a psicografia dela aqui. Às vezes, buscamos o amor em coisas que não possuímos, em que talvez nunca iremos possuir. Focamos nossa vida toda a conquistar objetos, coisas materiais, e sempre mais e mais tentamos possuir isso tudo. Trocamos as rodas de amigos por mais algumas horas de lucro financeiro. Deixamos nossas famílias sozinhas com a desculpa de lhes dar um pouco mais de conforto. Não acompanhamos os filhos crescerem por uma carreira, uma promoção no trabalho, que às vezes nem chegará. Quando a humanidade parar de se importar tanto com o luxo, com o conforto exagerado, as coisas empilhadas nos quartos dos filhos, brinquedos nunca usados pela falta de atenção e tempo, quando a humanidade olhará nos olhos do próximo e enxergará o amor que tanto ele sabe dar, sobra carência e falta dedicação das pessoas em cultivar o amor. Quando renascemos nesse mundo, não importa quantas vezes, recebemos a sementinha do amor. Todos somos aptos a amar nosso irmão, mas ocupamos tanto o nosso dia e noite que não enxergamos a dor, o sofrimento dos que nos rodeiam. No trabalho, somos incapazes de levantar os olhos e dizer: posso te ajudar? Conte comigo. Estamos cultivando a semente errada. E quando percebemos, é tarde. E aí culpamos Deus pelos erros que a gente mesmo cultivou. Não é só a dor do próximo que não percebemos. O amor dos nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos. Não paramos para sentir esse amor. Para viver o amor verdadeiro, ter as coisas é necessário. Cultivar o amor é fundamental. Amar deixa tudo mais fácil. As coisas surgem porque irá completar a felicidade e não substituir a ausência. Sejam presentes. Sejam insubstituíveis através do amor na vida das pessoas. Amem, entreguem-se ao amor. E o resto será consequência. Com amor, Gioconda. Bom, é uma psicografia que eu acho que fala muito também sobre as frustrações dela também, quanto ao que ela não acreditava mais, que era o amor, né? E aprendendo tudo, enfim, tem tanta coisa que no amor que a gente aprende, a gente entende e vê que o amor existe nos menores detalhes, existe o amor. E por isso que cada um aqui deve começar a perceber o que é realmente importante na vida, desde esse momento. Sempre cultivar o que é importante realmente, o que vai levar para a próxima dimensão, para a nossa verdadeira vida. É sempre importante a gente se localizar nesse estudo da segunda-feira, em que ponto nós estamos, o que estamos fazendo aqui agora, por que é que a gente visita um local espiritual, o que nós estamos buscando.
no íntimo. Cada um aqui está buscando quem é, intimamente, por mais que não saiba. Está buscando o que veio fazer na Terra, qual é o seu propósito. Adquirir espiritualidade, novas visões, abrir seus caminhos. Todo esse tipo de coisas onde instintivamente nós, como seres humanos, sabemos que devemos buscar a espiritualidade. E hoje é um tema muito interessante, o irmão Fernando deu a ideia, porque estamos no mês de prevenção ao suicídio. E muitas pessoas cometem esse ato muito triste contra a própria vida, de suicidar seu corpo físico. Mas nós, como espíritas, sabemos da existência da alma, assim como outras denominações religiosas também o sabem, que nós temos uma alma, ou seja, nós temos algo além do nosso corpo físico, o que realmente somos, o nosso espírito, revestido de um perispírito. E o que liga o perispírito é o que liga o nosso corpo físico, é o perispírito. Tanto que quando a gente desencarna, nós continuamos com a mesma aparência que nós temos agora. Então, quando desencarnarmos, se nós nos vermos em uma poça de água ou num espelho, veremos que somos nós mesmos. Tocaremos o nosso corpo e sentiremos: meu coração está batendo, meu sangue está correndo, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho fome, eu estou sentindo frio, eu estou sentindo calor. E aí a maioria das pessoas não sabem que desencarnou. Por isso que quando um irmão vem e acaba atentando contra a própria existência, cometendo suicídio, achando que sua dor vai embora, porque é isso que ele quer. Ele quer que a dor vá embora, o sofrimento interno que ele está sentindo, sua ausência de vontade de viver, não vê mais propósito na existência. Então, quando a dor é tão grande, ele acredita que aniquilando a existência, aquilo vai parar. Só que quando ele comete e consegue fazer isso, infelizmente, e muitos o fazem ainda, ele se vê numa situação que ele nunca imaginava passar, que ele não aniquila a própria consciência. Não é possível aniquilar a própria consciência. Então, em vez de você conseguir libertar-se da dor, aí que ela realmente vai aguçar. Porque todo o que limitava você sentir todo o pesar, o corpo emocional em si mesmo é liberto. Então, a dor é intensa a respeito emocional. Você sente realmente o desespero e o desequilíbrio intenso, tantos que muitos ficam em loopings mentais, sem sair daquele momento, em transe, vivendo como um pesadelo constante sobre a sua própria existência, sobre o que fez a si mesmo, sobre o desespero e o choro dos pais que ficaram na terra. Porque quando alguém sente dor sobre outro semelhante, que sente o pesar, o desânimo de alguém desencarnar, sabe como que o desencarnado sente? Não é como viesse alguém falando do lado: eu estou chorando, estou muito triste. Ele sente como se fosse dentro dele. Então, quando os familiares choram, quando alguém desencarna, a pessoa que está desencarnada sente de dentro dele. É algo de dentro. Imagine, você não tem como tirar, você não tem como tapar o ouvido, você não tem como fechar os olhos. Você sente e você sabe quem está falando com você. Por isso a visão espírita é o consolador, porque traz realmente esclarecimento para as pessoas não cometerem essa atrocidade, porque você não deixa de existir. E o pior, você mesmo vai ser atraído para uma dimensão inferior. A dimensão inferior é que você vai ser atraído junto com irmãos que também cometeram suicídio, também tiraram a sua própria vida, uma morte abrupta, violenta. E muitos não sabem nem que desencarnaram, acham que continuam existindo. Se suicidou e pensam que continuam existindo, por mais que sintam o desequilíbrio, o choro. Tanto que é muito importante, quem quiser se aprofundar nesse tema, tem o livro do meu amigo que desencarnou, eu estudei com ele,
é aqui em Garuva, ele é o Sadraque, tá? Ele tem o livro no YouTube, continua existindo, foi ele mesmo que ditou, tá? O objetivo desse livro, ele grafa nas páginas, que é para que as pessoas, é um aviso, um alerta para mostrar para as pessoas que não façam isso. Nós continuamos existindo, tá? O alerta dele para esse livro é esse. E ele mostra como foi na dimensão do umbral que ele foi, onde era chamado Vale do Choro. Vale do Choro era um local onde reuniam-se espíritos que desencarnaram por suicídio, tá? É como o Vale dos Suicidas. Hoje nós tivemos o dia inteiro palestra, né, sobre saúde mental. Isso. E lá mostrava o gráfico. Nós, no Brasil, somos o 8º lugar em suicídio. E só no sul somos 50% do 8º lugar. No sul do país é 50% de todo o país. E eu fiquei imaginando, porque assim, se a gente observar o mundo em si, o Brasil é um país muito religioso. Nós temos várias culturas religiosas, várias vertentes que nos levam a Deus. Então, como podemos pensar tanto em tirar a própria vida? Não é? Se temos tão abertamente o conhecimento de se falar sobre suicídio, de se falar hoje, teve um testemunho de uma professora que ela por várias vezes tentou, só que ela nunca contou para ninguém. Por várias vezes ela tentou suicídio. Mas eu fiquei só observando ela falar, claro que a espiritualidade em todo momento estava com ela, porque ela se planejou suicidar sem que ninguém soubesse. Ela queria que parecesse um acidente. Então ela dava aula em Joinville e todos os dias ela ia com 2 amigas. Então ela se programou, no dia que elas faltassem, ela ia cometer o suicídio. Por incrível que pareça, nunca nenhuma das 2 faltou. E olha que na Garuva as 2 sempre faltavam. E lá ela não faltou, nunca faltou. E ela não, porque dela queria se jogar como se fosse um acidente para que ninguém soubesse do que ela fez. Mas daí a espiritualidade foi colocando pessoas no caminho dela e fez com que ela mudasse de ideia. Foi um depoimento emocionante, todo mundo chorou lá. Então, mas eu fico observando que nós temos o conhecimento, temos onde. Há várias formas de se falar. O Brasil é um país que democraticamente deixa falar. Apesar de tantos ranços, mas nos deixam falar sobre isso. E como ainda nós estamos no 8º lugar. Sabe por quê, tia? Porque assim, ó, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos em questão de depressão. Então, o Brasil é o 2º país no mundo que mais tem depressão. E depressão é, sim, uma das principais causas do suicídio. Você não entender, você não saber, não conhecer os seus sentimentos, não saber vivenciar aquilo que você está sentindo, aquela dor, e num ato de desespero. Os homens são os que mais se suicidam. São menos dramáticos, talvez, né? São menos melodramáticos. Pode ser. Mais, né? Machões. Pode ser. Então, no Livro dos Espíritos, ele comenta muito a respeito também do suicídio, de quem comete o suicídio. E aí uma das perguntas, que é na 350, ele diz: uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? E aí? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que fosse ela, que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não. Pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então a pessoa, ninguém tem uma programação espiritual dizendo em tal data você vai se suicidar. Jamais. Isso não existe. Não existe programação de suicídio. Mas só que é o seguinte: a espiritualidade sabe que o espírito tem possibilidade de voltar a recorrer ao suicídio. Como foi dito aqui, é quando o espírito vê que a encarnação tem uma carga superior à sua capacidade. Então, quando isso acontece, muitos espíritos, eles se julgam que a carga é pesada demais para si, para carregar pela vida. Porque quantos passam por dificuldades seríssimas, né? Pesos, mas eles sabem que vieram com esta responsabilidade, mas jamais é uma programação alguém se suicidar.
Mas isso é a explicação que o Espiritismo fala a respeito de por que também as pessoas cometem o suicídio. Porque a sua vida de encarnado tem um peso muito grande pela lei de causa e efeito, pelas escolhas que fez numa vida anterior. Sempre existe uma situação para poder explicar a lei de causa e efeito. Imaginem que todos aqui fossem visitar algum museu. E aí entrasse dentro do museu e sem querer você resbalasse o cotovelo e derrubasse uma obra de arte, como um jarro, como algo que foi muito caríssimo, e caísse no chão, e quebrasse, e não tivesse mais como reconstruir. Você pode até ser perdoado, desculpe, né? Eu não tive intenção de fazer isso, né? Mas a conta você vai ter que pagar, né? Você quebrou, esse vaso vale tanto, você vai ter que pagar esse vaso. A conta vem, por mais que a gente se arrependa. Então, o que a gente fez nas outras vidas nossas, passadas, nós temos que pagar, né? Nós temos que pagar o que nós fizemos anteriormente. Só que Deus é misericordioso, Ele não vai dar nada além das nossas forças. Por isso que existe o grande ditado: vamos aprender pela dor ou pelo amor? E a gente pode escolher aprender pela dor ou pelo amor, mesmo diante do passado muito tenebroso que alguém possa ter. Pode pagar no amor. Deus não é bom? Pague sua continha com amor. Faça o bem aos outros. Seja bondoso, seja caridoso. Use sua vida para ser útil. Será que a gente tem sido útil? Porque muitos desencarnam e permanecem na crosta pelo fato de não feito o mal, mas também não fizeram o bem. Então não tiveram luminosidade suficiente para poder ascender e ir para uma colônia, ser vibracionalmente compatível com uma colônia. Ajudei, tenho meu coração cheio de auxílio. Gostei, sempre fiz o propósito, como eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar? E isso você pode ser agora, dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Como é que eu posso ser útil, né? Sabe que eu posso ajudar dentro de casa? Posso levar o que você precisa? Ser útil, utilidade no seu dia, no teu trabalho. Se alguém vir te pedir alguma coisa, sempre faça de bom gosto, de bom grado. A gente pode ser útil todos os dias, de qualquer forma. E a utilidade, quando a gente começa a perceber que a nossa vida é para ser útil, esse é o gosto da vida. É ser útil, é ter utilidade. Quando a gente não é útil a ninguém, a vida de fato começa a perder o sentido, começa a se tornar vazia. Porque você não está sendo útil, você não está movimentando energia. A energia se movimenta com auxílio. Tanto que eu gostei muito do vídeo do Harrison, que ele mandou, o irmão Fernando comentou e eu vi também. E achei muito bacana. Quem quiser ver a campanha, eu acho que é harry.com.br, posso confirmar depois, mas é a campanha dele a respeito da saúde mental desse mês, né? Principalmente quanto aos agricultores. No vídeo demonstra, né, como o planeta está mudando, a transformação planetária, os ventos, né? Não é mais a mesma agricultura das pessoas certas de verem. O clima hoje é instável, você não se sabe como vai ser o dia de amanhã. E muitos estão perdendo suas lavouras. E já pensou para uma pessoa que depende de sua família de lavoura e daí ter que... perde tudo e ter que refazer toda a lavoura novamente? Muitos entram em depressão e de fato pode ser que, como disse o Livro dos Espíritos, superior às suas forças, a pessoa não encontra meios e opta pelo suicídio, que não vai levar ela a absolutamente nada. Só vai causar mais problemas a si mesmo, a sua família e com certeza a conta também vai ter que pagar, como a história do vaso. Fez isso, cometeu um suicídio, numa vida posterior você pode vir com um problema de saúde, no local onde você se suicidou, você, de alguma forma, você vai ter que quitar isso, certo? Porque tudo que se faz tem que se cumprir, tem que se pagar, e isso para o nosso bem, para que a gente aprenda a acertar. Deus não é ruim, Ele é bondoso, Ele dá várias oportunidades para a gente amar. O fim da nossa situação é despertar o amor incondicional. Amar os outros, ter amor em abundância. Jesus falava, ame os seus inimigos. Não é para odiar, não é lei de Talião odiar.
Me fizeram o mal, retribuo com o mal. Jamais. É amar o próximo. Amar. Fazer. Alguém lhe tratou mal, devolva com amor. Alguém lhe fechou no trânsito, abençoe e deseje que Deus o guarde e o defenda, para que ele tenha responsabilidade, jamais com viés de querer se vingar. Seja sábio sobre a sua própria vida, porque você está causando causas para a sua vida. Se você desejar o mal do próximo, vai voltar para você. Então você, em vez de desejar o mal, você deseja sempre o bem, sempre o progresso. Todos somos irmãos aqui, todos viemos do mesmo Pai, todos fomos extraídos do Criador que criou todo o universo. Todos somos irmãos, essa é a realidade. Todos viemos do mesmo princípio. Todos aqui temos que nos amar. É assim que a gente desperta. Acreditam que, digamos, Jesus esteja vivendo só por ele mesmo, só para si próprio? Ele vive só para auxiliar, só para ser útil, só para os demais, só para criar vida, criar oportunidades das pessoas amarem-se, criar mundos, criar oportunidades de vida, ajudar. Esse é o gosto da vida, e que cada um desperte esse gosto. Perceba-se que faz parte deste mundo, deste universo, e que é uma centelha divina também, como todos são. Então não fale mal de ninguém, não maldiga. Quando pensar no defeito de alguém, jamais fique remoendo, olha só, essa pessoa é assim, é assado, é ruim, né? Geralmente esse é um hábito muito ruim dos seres humanos, de falar mal dos outros. E também oriento as pessoas, como o livro de Maria fala, não participe dessas conversas, quando é uma rodinha para falar mal de alguém. Porque se você participar daquilo, por mais que você não fale nada, você participar, a energia que vai pairar naquele ambiente também vai pegar em você. Os espíritos que se consorciam com ódio, com querer destruir os outros, falar mal, porque quando você fala mal, você está enviando uma energia negativa a alguém. Então, logo, os espíritos que se consorciam com energias de querer destruir os outros, vêm perto de você também. Se aproximam. Opa, vocês estão falando mal daquele que eu também não gosto? Então, isso, eu também. Olha, ele tem mais isso, isso e aquilo. Fala mais, joga mais energia. Assim eu posso atuar mais lá. Eles adoram. E aí, você quer ser do bem ou você quer ser do mal? Se você quiser ser do mal, você vai colher um fruto muito amargo. Mas você pode escolher. Cada um tem liberdade aqui de ser do mal. Mas não vale a pena. O que é bom é você colher os frutos do bem, do amor, prosperidade, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio em todas as partes da vida. Equilíbrio nos relacionamentos com o seu marido, com sua mulher, com seus filhos, com seus pais, seus irmãos. Não é tão bom a gente ter uma vida próspera. A vida próspera para muitas pessoas é ter um monte de dinheiro. Mas quantas pessoas que estão cheias de dinheiro que estão cometendo suicídio? Quantas que não vê sentido na vida? Com um caminhão de dinheiro disponível, riqueza, luxo, e não vê sentido na vida. Porque a felicidade não é de fora, é de dentro. É de você se equilibrar. Muitos estão vivendo em uma casa muito simples, de onde tem o necessário para sobreviver, tem o seu cafezinho, tem a sua comidinha, sua casinha de madeira simples, mas são altamente felizes, que não trocam a sua felicidade por todo o ouro do planeta, porque eles têm equilíbrio, porque eles veem o que é importante realmente na vida. Por isso que a gente tem que focar no que é importante na vida. O que é importante para mim? O que eu vou levar do planeta? Porque muitos estão dando atenção para o que vai ficar na Terra. Muitos estão dando sua vida, seu vigor, sua inteligência, sua força de vontade. Tudo para o que vai ficar aqui. Desencarnou, todo mundo vai desencarnar aqui. Mais cedo ou mais tarde, cada um aqui vai desencarnar, vai sair do corpo. Que a desencarnação é essa. Você sai do corpo, teu espírito. Você está no corpo e você sai. Só isso. E aí você vai perceber o quê? O que eu fiz? Eu trabalhei para quê? Para que eu vivi? Eu vivi por quê? Eu vivi para adquirir um monte de bens, nunca ajudei ninguém, só pensei em mim, e agora cadê? O que eu faço? E o meu patrimônio, o meu império que eu montei na Terra? Aí a pessoa se vê assim. E muitos não querem desgrudar do império que construíram. Aí vagam pela Terra
muito tempo sofrendo. Tudo porque não souberam o seu propósito da sua vida aqui encarnatória. Inclusive, Alisson, na sexta-feira, teve um espírito aqui perguntando pra gente qual era o sentido da vida e tal. E ele indagou, fez umas perguntas até... fizeram a gente refletir. E daí a tia estava conversando com ele. Ele perguntou sobre qual era o sentido, por que Deus tinha nos criado, enfim, aquilo tudo. E ele, qual é o sentido? Se nós temos um livre-arbítrio, por que eu não posso ir para onde eu quero? Né? Lógico que a gente estava ali tentando mostrar para ele que para onde ele quer ir, provavelmente ele não pode, por quê? Porque isso está interferindo em outros livre-arbítrios. Você tem o teu livre-arbítrio desde que aquilo não interfira em outras pessoas. E esse espírito, ele estava querendo ir, obviamente que ele não falou qual era o caminho que ele queria, né? Mas estavam só por metáforas mesmo. Mas assim, ele estava querendo dizer que ele queria seguir um caminho, mas ele não podia. E por que ele não podia se ele tinha um livre-arbítrio? Mas obviamente que esse livre-arbítrio que ele estava seguindo, ele estava seguindo pelo egoísmo dele. Justamente porque ele estava sendo egoísta e não queria, provavelmente esse livre-arbítrio não condizia com o que as pessoas que estão por perto dele, as pessoas que precisam dele, as pessoas que amam dele também querem ele bem. Será que era esse o intuito do caminho que ele queria? Então ele até nos disse que passou em várias casas e foi a primeira que fez ele pensar, né? Ficamos até orgulhosos disso. Fomos a primeira casa que fizemos ele parar para pensar. Então já é um bom começo. Mas assim, ó, essa carta da Gioconda aqui não foi escolhida ao acaso, não. Quando ela diz aqui que a gente precisa aprender a amar também é olhar o sofrimento dos outros, como ela disse aqui. Buscar entender o que cada um está sofrendo. O que é? Por que cada um sofre? Por quê? Aquela pessoa está sofrendo, ela precisa de ajuda. Saber enxergar. E as pessoas com depressão, na maioria das vezes, elas não se deixam, não demonstram, mas elas sofrem. Se a gente começar a enxergar as pessoas com um olhar de amor, começar a sentir essa pessoa, a gente vai perceber que tem algo diferente nelas. A gente vai conseguir visualizar que tem alguma coisa. Opa, essa pessoa está precisando de ajuda. Uma das coisas, assim, que ajudem muito, que as pessoas quando acabam cometendo suicídio, pelo menos na maioria, elas sentem um vazio tão grande dentro delas, que não sentem mais sentido para viver. Esse vazio, elas se julgam inúteis, se julgam um peso na vida das pessoas e se julgam que não servem para nada. Então, se a gente começar a olhar essas pessoas diferente e começar a dar para elas uma utilidade, o que é dar uma utilidade? É mostrar um caminho, mostrar para elas que elas podem ser úteis para a gente. Que elas podem vir, por exemplo, no centro espírita dar um passe. Elas podem. Isso, cara, é maravilhoso quando a gente pode ajudar alguém. Ajudar, escutar alguém, ouvir, ser um ombro amigo, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. A partir do momento, né, Alisson, quando a gente começa a entrar num caminho em que a gente começa a ajudar as pessoas, e a gente sente isso no coração, é maravilhoso. É um sentimento que preenche o nosso coração. Então por que a gente não pode trazer essas pessoas para que essas pessoas se sintam assim? Só que, claro, a gente não pode julgar elas. Se a gente começar a chamar essas pessoas e começar com muitos julgamentos para cima delas, elas não vão conseguir entender. A gente primeiro precisa acolher, fazer elas se sentirem importantes para nós. Aí sim, elas se sentindo importantes, a gente consegue trazer elas, seja para onde for. Pode ser para uma igreja evangélica, uma igreja católica, mas qualquer lugar. Até mesmo no trabalho, dar uma função diferente com que ela se sinta importante, que ela se sinta útil, que ela sabe que naquilo, né, ela sabe fazer aquilo e as pessoas precisam dela para isso. Isso enche o coração, preenche o vazio do coração. Lógico que a depressão não se trata apenas única e exclusivamente com
com o lado espiritual, mas o lado espiritual ajuda muito, e muito. Às vezes um psicólogo ajuda demais, às vezes até remédios, enfim, seja qual for a situação em que a depressão se encontra, existem os médicos terrenos que conseguem ajudar, mas também existem os médicos espirituais que conseguem ajudar. Então, assim, quando a gente começa a entender, a visualizar essas pessoas, a gente começa a dar importância para elas começam a se sentir úteis. Aquele vazio começa a desaparecer. A tia, como teve depressão, já pode dizer sobre isso. Eu ia falar isso agora. Essa utilidade na vida da gente é que faz a diferença. Porque como é que eu vou dizer? O vazio que existe dentro da gente é um sentimento que parece que não tem fim. Ele não tem fim. Você se sente cada vez maior, cada vez maior. Aquela escuridão te toma conta. É assim a infelicidade. Tá? Era uma tristeza sem fim. Quando eu conheci o Espiritismo, que ele começou a mostrar, olha, isso acontece com você porque isso. Você está fazendo, você está plantando, você está colhendo, você começa. Daí ele começou a falar muito sobre a obra. A fé sem obra é uma fé morta. Se coloque no lugar do outro. O que eu comecei a fazer? Eu tentei ser útil para alguém. E a gente começou o trabalho aqui. Eu comecei a deixar os meus problemas de lado e comecei a tentar ajudar quem estava vindo aqui. E o que acontece? A espiritualidade, ela manuseia tudo isso aqui. Porque começa a jogar na tua mão aqueles que têm os mesmos problemas que você. Que você pode dividir. Então, assim, o que a gente vai poder? Poxa, eu queria tanto ajudar alguém que está pensando em suicídio. Mas quem? Se muitas vezes eles não dão sinal. Muitas vezes dizem que dão sinal, mas é muito imperceptível. Então eu comecei a rezar. E sempre que eu rezava, eu dizia, Senhor, que coloque no meu caminho quem precisa de mim. Coloca no meu caminho quem precisa de mim. Mostra que às vezes eu não percebo. Sempre aparecia alguém aqui. Com esse meu jeito, às vezes eu não estava ajudando no conselho, mas a simples presença da pessoa que eu comecei com as minhas brincadeiras bobas, tirava o foco da pessoa. Ela vinha aqui, daí ela já queria vir de novo. Ela queria vir de novo. Enquanto eu estava fazendo as minhas brincadeiras, as minhas linguagens, a espiritualidade foi trabalhando naquela pessoa. Então, assim, foi a forma com que a espiritualidade me mostrou como eu trabalhava, ensinar alguém, cuidar de alguém, e esse alguém estava cuidando de mim. Então, acabou o quê? Eu curei muitos que vieram aqui, principalmente desencarnados no meu diálogo, mas eu fui curada. Então, assim, foi uma troca mútua com tudo. Espiritualidade manuseou todo mundo aqui e todo mundo se curou muito. A gente tem muitos testemunhos. Sexta-feira, tem vezes porque a gente está tantos anos que às vezes a gente até esquece que o que a gente está fazendo é importante. Vocês, né, Nando? A gente está tantos anos aqui, sempre as mesmas pessoas, coisas, mas sexta-feira o Espírito falou assim, poxa, primeira casa que eu vim que fiz a mesma pergunta e não simplesmente respondeu qualquer coisa e fez ir embora. Não, me fez refletir, me fez questionar, me fez querer saber mais. Foi, sabe, assim, sempre nos mostra o quanto é bom a gente ajudar. Porque o quanto é bom preencher o vazio que existe. Então, gente, eu não tenho vazio dentro de mim. Não existe. Acho que por isso que eu engordei 20 quilos, tampou no buraco. Encheu o buraco todo aqui. Porque eu me sinto plena em todos os dias. Sabe, nem sempre a gente está sempre de mau humor, porque a gente está encarnado, né? Mas eu me sinto plena em termos de felicidade, porque eu comecei a ajudar o meu semelhante. Mas a espiritualidade me ajudou a mostrar quem era o semelhante que precisava de mim. Então eu acho que a gente quer ser útil. Não posso ficar toda semana no centro espírita. Mas então, Senhor, me coloque no caminho de alguém que precisa de uma palavra. Uma única palavra. Simples assim. Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu amo esse lugar. De uma intensidade. E é aqui que eu me recarrego todos os dias. Já me chamaram de fanática. Mas é aqui que eu me sinto bem. É aqui que eu me sinto útil. E lá fora também, né? Porque às vezes as pessoas vêm falar com a gente. E eu sempre vou dando as minhas dicas. Isso, irmã Silvana. E tanto que o lema do Espiritismo é sempre: fora da caridade não há salvação.
E a caridade é você ser útil. Caridoso não é só financeiramente, como é uma ideia das pessoas, estou ajudando com dinheiro, estou sendo caridoso, né? É você ser útil, ser bom, ajudar, se auxiliar, fazer o teu trabalho com amor, ter a tua família com amor, tratar a sua família, seu trabalho, seu dia a dia, as pessoas que você convive com amor, é caridade. Caridade é um sentido amplo, é você fazer o bem, porque muitos fazem somente para si e não se importam muito com os demais. Então ficam no meio termo, não fiz nem o bem e nem o mal, né? Só cuidei de mim mesmo, o amor próprio, né? E isso não é o suficiente. A gente está aqui para poder aprender a ser uma família. Tanto que no momento de transição, os mundos que vivem regenerados, eles têm consciência de que todos fazem parte de uma mesma família. Os mundos regenerados veem, esse é o vizinho, nasceu lá de outro pai ou mãe, mas no íntimo, todos é a mesma família. Opa, tudo bem? Tal pessoa, e como é que pode? Posso te ajudar? Entre aqui, tome um café, o que está acontecendo? Como é que podemos te ajudar? Né? Eu estou fazendo tal projeto, ela vai falar, eu não sei, eu estou com esse problema aqui, eu não estou conseguindo passar dessa parte, esse projeto. Eu conheço tal pessoa, e assim vão, porque é uma família, um ajudando o outro. E as pessoas que vão permanecer na Terra regenerada são as pessoas que estão abertas a poderem transigir de um mundo onde pensa só em si mesmo e um mundo onde vê como um mundo auxiliador, como um ajudando o outro. Igual no vídeo até do próprio irmão Harrison, vocês vão ver que quando a pessoa está lá em depressão, caído, que perdeu toda o plantio e ele não sabe mais o que faz da vida, né? Quem assistir esse vídeo vai ver, ele percebe que quando desce os pássaros, que eu esqueci o nome, dão a visão dele que outras pessoas também estão em depressão. Ele vê os outros agricultores caídos, sofrendo, e então ele sente a vontade de querer ajudar os outros que também estão caídos da mesma situação que ele. Eu estou assim, só que agora eu vejo que tem outros que também estão. Como é que a gente pode se ajudar? Como é que a gente pode se fortificar para poder vencer mais um obstáculo da nossa vida? Então aí que ele começou a ver sentido na vida para poder se reerguer e sair da depressão, percebendo que outras pessoas também estão passando por problemas. Então aquele que sofre, que está sofrendo por depressão, por ausência de sentido da vida, por querer aniquilar-se, por achar que gostaria de deixar de existir, precisa ver e enxergar esse ponto que outras pessoas estão passando por dificuldades iguais ou muito maiores do que se vivencia aquele que está ali. Então essa pessoa começa a ver possibilidade de querer ajudar. Eu também me sinto assim. E a outra pessoa também está do mesmo jeito ou muito pior. Então, se eu estou vendo, eu posso me abrir e a gente pode chegar até se ajudar. Se encontrar caminhos de poder despertar mais sentido na existência. Então, por isso que é tão importante de a gente tocar nesse tema e reforçar para que as pessoas estudem a doutrina espírita. Porque esse Consolador é o que ameniza as dores da existência terrena. Para as mães que deixaram de ter seus filhos, né, que desencarnaram muito precocemente, ele explica tudo. Você compreende a existência. Então, por mais dificultoso que seja, você vai estar no caminho, porque você sabe. E se você fizer diferente do caminho, você sabe a consequência. Então você vai escolher, porque você não vai mais estar fechado na ignorância. Você vai poder escolher, eu sei, esse é o caminho. Agora, depende de mim segui-lo. E você, obviamente, estudando e se aprofundando, você vai querer seguir o caminho espiritual. Você vai querer fazer o bem. Você vai parar de olhar para o que o mundo está te dizendo para você, que é a coisa certa a se fazer, que você vai ver que o mundo está bem ignorante, e você vai entrar no caminho do Evangelho de Jesus, e por conhecimento. E não é por ninguém te forçar, é porque você vai ser esclarecido sobre a doutrina. Você vai entender o caminho. Você vai saber o que está fazendo aqui, da onde que você veio e para onde que você vai depois que você deixar a Terra. E você sabe que tudo vai depender de você.
e das tuas escolhas e do jeito que você vive a sua vida, as escolhas que você faz diariamente, o jeito que você gosta de pensar, de sentir, e você vai trabalhar todos os dias para melhorar-se. Quando você tratar alguém mal, aquilo vai pesar em você. A Lu compartilhou o papagaio Charão, que está nos comentários aí da live da Alvorada. Então, perfeito. Então vejam lá o vídeo, né, do irmão Harris, que é muito bacana a respeito de prevenção ao suicídio. E as pessoas que tiverem alguém que vocês percebam que esteja precisando de ajuda, uma das formas de vocês ajudarem é você ir lá, conversar com a pessoa, abraçar. As pessoas precisam muito de abraço, precisam desse toque, porque quando você está nessa vibração, muitos irmãos que querem a energia desse irmão, que ele desencarne, porque muitos têm essa maldade, do lado espiritual eu digo. Muitos querem que aquele irmão desencarne. Para quê? Para roubar toda a energia dele, vital, alimentarem-se com aquilo. Alguns são escravos e são obrigados a ir lá e fazer com que aquele irmão tenha ideias suicidas. Mas esse é outro tema para a gente conversar, tá? Mas isso ocorre, tá? Por isso que é tão importante também, fora você ir pessoalmente ajudar ele, abraçar esse irmão que precisa, você pode fazer oração por ele, pedir ajuda às forças do bem. Você conhece algum local que você confia religioso? Vá lá, converse com a pessoa, com o dirigente, converse com alguém, eu conheço tal pessoa, quero colocar ele em oração, vocês podem fazer alguma coisa para ajudar ele? Eu vi que ele está necessitado, eu vi que ele perdeu a vontade de viver, eu tenho medo até que ele se suicide pelo jeito que ele está vivendo. Procurem ajudar, entreguem na mão da espiritualidade, fazendo preces por esse irmão, porque a prece é o melhor remédio. A prece dissipa a escuridão, a prece clareia as ideias, a prece mostra novos horizontes, mostra a vida, dá forças à pessoa caminhar na terra e caminhar firme na estrada estreita, como disse Jesus, que leva a vida. A prece é o remédio. Por isso que todos, estando bem ou estando mal, têm que fazer prece. Têm de fazer prece. E isso não é por obrigação, mas é para que se mantenha firme na luz, sempre iluminando mais a sua jornada, a sua família, aqueles que caminham com você. Todos os dias prece, é remédio espiritual. Todo mundo aqui tem que se alimentar, não sente fome, estômago tá, não comeu durante muitas horas, não começa fome, quero comer. Passa o alimento, você sente aquele cheiro, que fome. E como é que você não vai ter fome de poder se espiritualizar todos os dias? O espírito está ali roncando, o espírito está, cadê a prece? Cadê a prece? Está faltando prece. Faltando você mesmo se vincular às forças do bem. Senhor Jesus, clareia minhas ideias, me dai-me forças de caminhar, luz, joga teu coração na prece, me ajuda a poder superar as dificuldades do meu dia a dia, aquele que não está me tratando bem no trabalho, aquela pessoa que eu tenho desarmonia, coloca nas mãos, entrega, pede para Jesus, Ele vai te ajudar. Ele é o governador do planeta, Ele cuida de cada alma aqui. Se alguém pedir ajuda para Ele, sinceramente, Ele vai ajudar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É como se pedir para alguém bom. Você pode me ajudar? Você acha que aquela pessoa que é boa, ela vai falar, não, desculpa, estou muito ocupado. Tchau. Jamais. Jesus é bom. É bom. E se você quer ajuda, Ele vai te ajudar. Mas você também daí vai ter que se ajudar também. Né? É óbvio, Ele vai te dar a oportunidade. Vai clarear tuas ideias. Aí depois Ele vai te dar as oportunidades. Você está ali, desempregado, depressão, está pedindo ajuda. Vai aparecer alguém na tua vida. Um amigo, tal emprego lá, está contratando tal pessoa. Na hora você vai ver, opa, eu pedi ajuda para Jesus. Já estou com uma porta aberta de um emprego. Ou eu quero, como é que eu faço? Manda lá o currículo lá para tal lugar e pronto. Ele vai te ajudar de alguma forma. Seja, esse é um exemplo. Mas coisas vão aparecer. Basta que você esteja com os olhos abertos. E estando com a espiritualidade, você vai perceber. Então agradecemos, passamos um pouco aí do horário hoje, todos que acompanharam a live. É um tema muito vasto, isso aí é para dias de, né? É para dias de bater papo, porque são muitas situações espirituais vinculadas a isso, ataques espirituais e etc. Mas que cada um saiba do santo remédio. Aqui, lembre-se da barriga com fome,
fome de espiritualidade, fome de oração, fome de conexão com as forças do bem, que cada um mate a fome todos os dias, assim como gosta também de matar a sua fome física. Mate sua fome espiritual do bem, das forças do bem e do Mestre Jesus. Que Deus abençoe a cada um e no momento do passe na sua casa, converse com Jesus, entregue a sua vida a Ele e peça que luzes sejam banhadas na sua casa, aliviando a sua encarnação e mostrando todo o bem e onde cada um pode ser útil na sua existência. Que cada um é valioso aqui na Terra, saibam disso. Cada um é ouro, é mais rico do que qualquer um, simples pelo fato de estar existindo aqui agora. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.